Entre salmos e silêncios, Laura se apaixona pela pastora Débora e descobre que a fé, quando verdadeira, não condena. Apenas convida a amar com coragem. A primeira vez que Laura viu Débora, a igreja inteira parecia respirar em silêncio. Era domingo cedo, e o sol atravessava os vitrais, pintando o chão com cores de fogo e mel. Débora falava sobre perdão, mas sua voz tinha algo de canção. Laura, sentada na terceira fileira, sentiu o coração acelerar. Não por culpa, mas por reconhecimento. Era como ouvir uma oração que, sem saber, já era sua. Desde então, a presença de Débora se tornou uma espécie de norte. Cada sermão, cada sorriso, cada palavra dita com calma pareciam acender algo dentro dela. Laura não entendia, chamava de admiração, de inspiração, qualquer nome que escondesse o que realmente era. Mas à noite, quando se ajoelhava para rezar, pedia perdão por sentir. A vela sobre o altar era o símbolo que mais a tocava. A chama tremulante lembrava que fé e fogo vêm do mesmo lugar. Às vezes, ela se perguntava se o que ardia dentro de si também era uma forma de fé. Quando Débora olhava para ela, Laura sentia que o mundo inteiro se calava, como se Deus esperasse o que viria a seguir. Débora, por sua vez, havia notado aquela jovem de olhar doce e inquieto. Havia algo em Laura que lhe lembrava a si mesma antes do tempo, antes de aprender a esconder o que doía. A pastora via naquela menina um tipo de luz que não se apaga com doutrina alguma, mas ela sabia, o amor, naquele lugar, tinha o preço do exílio. As duas começaram a se aproximar de modo natural. Laura se ofereceu para ajudar nas ações da igreja, e Débora aceitou com gratidão. Aos poucos, o trabalho virou companhia, e a companhia, refúgio. A fé compartilhada criou uma ponte que nenhuma palavra ousava nomear. Certa tarde, Laura ficou sozinha na capela, enquanto Débora organizava os hinos. O som distante da chuva batendo no telhado se misturava ao cheiro de vela derretendo. Laura tocou o piano antigo do templo, e a música encheu o ar. Débora apareceu na porta, emocionada, e por um instante, o sagrado e o humano se confundiram. "Você tem um dom, Laura", disse Débora, aproximando-se. "Deus fala bonito através de você." Laura corou. "Mas às vezes, eu não sei se é Deus ou outra coisa." As duas riram, e o silêncio seguinte foi um pacto silencioso. A rotina religiosa começou a ganhar novas camadas. Cada culto era um encontro disfarçado, cada oração, um diálogo escondido. A chama da vela, sempre acesa no altar, parecia observá-las, ora serena, ora inquieta, como se refletisse o coração das duas. A fé de Laura começou a mudar de forma. Já não era medo do castigo, mas desejo de entender o amor em sua totalidade. À noite, ela escrevia cartas que nunca enviava, cheias de perguntas sobre o que é certo e o que é verdadeiro. Em todas, o nome de Débora aparecia como resposta. Débora, sozinha em casa, lia a Bíblia e pensava em Laura. As palavras sobre compaixão, entrega e coragem ganhavam novo sentido. Amar o próximo como a si mesmo deixava de ser mandamento e virava confissão. E isso a assustava tanto quanto a confortava. Um domingo, durante o ensaio do coral, Laura desafinou ao ver Débora sorrir para ela. A vergonha foi imediata, mas a pastora apenas acenou, tranquila. Depois do culto, as duas ficaram para guardar os instrumentos. A luz das velas iluminava o espaço, e o mundo pareceu suspenso. "Às vezes, acho que Deus está me pedindo para entender algo que ainda não entendo", confessou Laura. Débora respondeu: "Talvez ele só queira que você sinta." Foi a primeira vez que a fé deixou de ser regra e se tornou respiração. Nos dias seguintes, a ligação entre elas cresceu. Pequenos gestos, uma xícara de chá, um bilhete com um versículo, uma prece dita em voz baixa, criaram um laço invisível. Mas o amor, mesmo puro, não deixa de ser perigoso em certos altares. Ruth começou a perceber algo diferente na filha. Laura voltava dos ensaios com os olhos brilhando demais, o coração leve demais. "Você anda muito próxima da pastora", comentou, em tom que misturava cuidado e desconfiança. Laura apenas sorriu. "Ela me faz acreditar em Deus de novo."
À noite, Débora acendeu uma vela em casa e orou em silêncio. Se for pecado amar o que é bom, então eu não entendo o teu amor. A chama dançou, e pela primeira vez em anos, ela chorou sem culpa. O tempo começou a testar as duas. Um olhar que demorava demais. Uma prece compartilhada com emoção demais. Um toque acidental que queimava mais do que a chama das velas. Laura sentia que algo dentro dela estava nascendo. Algo que não era contra Deus, mas talvez fosse Deus de outra forma. Débora começou a temer os sussurros, as suspeitas. Mas mais do que isso, temia perder a coragem de ser verdadeira. E foi então que, numa noite de culto, ao olhar para Laura entre as velas acesas, percebeu. O amor e a fé sempre falaram a mesma língua. Só mudaram os intérpretes. Débora nunca contou a ninguém, mas sua fé nasceu de uma perda. Antes de se tornar pastora, ela amou uma mulher. Chamava-se Miriam, e juntas sonharam com uma vida simples e escondida. Mas o medo foi mais forte. Quando a família de Débora descobriu, a obrigou a escolher, Deus ou ela. E Débora, ainda jovem e assustada, escolheu o que acreditava ser certo. Miriam foi embora, e Débora se dedicou ao altar, tentando transformar culpa em vocação. Anos depois, o eco daquela escolha ainda a perseguia. A fé que pregava vinha de um lugar sincero, mas também ferido. E quando conheceu Laura, reconheceu nela algo que o tempo não apagara. A pureza de um sentimento que não busca pecado, apenas verdade. Era como se Deus lhe desse uma nova chance, não de amar sem erro, mas de entender o amor com misericórdia. Laura, por outro lado, cresceu num lar onde a religião era sinônimo de salvação e medo. Sua mãe, Ruth, citava versículos como quem lança âncoras, e Laura aprendeu a esconder o que sentia para não decepcionar ninguém. A igreja era seu refúgio e sua prisão. Por isso, quando Débora a acolheu sem julgamento, ela sentiu algo parecido com fé pela primeira vez. Mas a culpa não some fácil. Às vezes, no meio da oração, Laura fechava os olhos e pedia a Deus que a fizesse normal. Depois, chorava em silêncio, sentindo-se ingrata. Ela queria continuar acreditando, mas também queria parar de se negar. E entre essas duas vontades, o coração dela se partia um pouco mais a cada dia. Débora começou a perceber o conflito naqueles olhos. Chamou Laura para conversar, no fim de um ensaio. Você está mais quieta ultimamente. Laura sorriu com esforço. Talvez eu esteja tentando merecer o amor de Deus. Débora respondeu com ternura. Você já merece, só por existir. E Laura entendeu naquele instante que a fé de Débora era diferente da que aprendera. Era fé que abraça, não que condena. A notícia do vínculo entre as duas começou a circular em murmúrios. Pequenas desconfianças, olhares atravessados. Algumas fiéis começaram a se afastar. Débora fingia não ouvir, mas à noite, diante da vela acesa, perguntava-se até onde conseguiria sustentar o próprio coração sem trair o que acreditava. Ruth, preocupada, confrontou a filha. As pessoas estão falando, Laura. Dizem que você está confusa. Laura quis gritar que não estava confusa, estava viva. Mas se calou, porque gritar seria admitir. A mãe segurou sua mão e disse: O amor de Deus não cabe nesse tipo de sentimento. E Laura, com lágrimas contidas, respondeu: Talvez o amor de Deus seja maior do que o que a gente entende. Depois disso, houve silêncio entre mãe e filha. Laura se refugiou cada vez mais na igreja, buscando conforto na presença de Débora. E Débora, mesmo tentando manter distância, sentia-se arrastada para perto como uma maré inevitável. A fé das duas começou a se confundir com saudade. Uma noite, Débora recebeu uma carta anônima deixada na porta do templo. Dizia: o pecado não pode liderar a igreja. O papel estava manchado de cera, como se tivesse sido escrito sob o mesmo fogo que as queimava por dentro. Ela guardou a carta em silêncio, sabendo que o julgamento dos outros é o espelho do medo que carregam. Laura percebeu que algo pesava sobre Débora. Tentou perguntar, mas ela desviou. Até que, certa tarde, a pastora a chamou para ajudá-la a limpar o altar. As duas ficaram sozinhas, em meio às velas e ao som distante da chuva. Você acredita que Deus castiga o amor? Perguntou Débora com a voz baixa. Laura respondeu:
Acho que ele castiga quem tenta sufocá-lo. A resposta fez Débora sorrir e chorar ao mesmo tempo. A chama da vela tremulou, como se o vento também respondesse. Foi o instante em que o amor deixou de ser suspeita e se tornou confissão silenciosa. Mas o destino não costuma perdoar amores escondidos. Na semana seguinte, uma mulher da congregação viu as duas de mãos dadas no pátio da igreja. Foi o suficiente para transformar ternura em escândalo. Os boatos se espalharam como fogo sobre a cera quente. Débora foi chamada pela diretoria da igreja. Tentou explicar, tentou defender Laura, tentou dizer que nada era indecente, que amor em essência nunca é. Mas o olhar dos homens era de pedra. A senhora representa um exemplo, e exemplos não podem vacilar. Laura esperou do lado de fora, ouvindo fragmentos da conversa, sentindo a alma se despedaçar. Quando Débora saiu, seus olhos já não brilhavam do mesmo jeito. Eles pediram que eu me afaste por um tempo. Laura não soube o que dizer. Apenas abraçou a mulher que lhe ensinara a rezar sem medo. A cidade pequena não perdoou. Sussurros nas ruas, portas que se fechavam, convites que nunca mais vieram. Ruth chorou ao ouvir as notícias. "O que você fez, Laura?" E ela, com uma serenidade nova, respondeu: "Eu amei alguém como Deus me amou, sem condições." Débora, isolada, começou a perder o lugar na comunidade, mas encontrou abrigo na fé que construiu dentro de si. Continuou orando, agora não mais diante de um altar, mas de uma janela. A chama da vela seguia firme, mesmo sozinha. Laura passou a visitá-la em segredo. Levava pão, flores e o mesmo amor que antes era medo. As duas rezavam juntas, mãos entrelaçadas. E em cada oração havia um pedido comum: que o amor não precise mais se esconder. Certa noite, Débora confessou: "Eu já vivi isso antes e fugi. Não quero fugir de novo." Laura respondeu: "Então ficamos, mesmo que o mundo não entenda." E as duas se olharam como quem finalmente entende que a fé, às vezes, é apenas o outro nome do amor. A vela acesa sobre a mesa iluminava o rosto delas. E quando a chama vacilou por um instante, Débora sorriu. "Não é o vento, é Deus respirando aqui." Os dias que seguiram foram de silêncio denso, quase sagrado. Débora havia deixado a igreja, e o templo parecia vazio sem sua voz. Laura ainda ia aos cultos, mas apenas para cantar. Não por obrigação, mas por costume. Sentia que cada nota que saía de sua boca era uma despedida. A chama da fé parecia fraca, mas ainda viva. Débora passou a viver em uma casa simples, perto do campo. O jardim era cheio de lavandas e pequenas cruzes de madeira que ela mesma fazia. Quando Laura a visitava, sentava-se na varanda e escutava a pastora falar sobre fé com uma doçura que resistia ao amargor do exílio. "Sabe, Laura", dizia Débora, "a fé só é verdadeira quando sobrevive à decepção." Foi num entardecer que as duas se olharam e entenderam que já não havia nada a esconder. O amor que tentaram disfarçar era o mesmo que agora sustentava ambas. Débora segurou as mãos de Laura e disse: "Eu não quero mais ter vergonha do que é bonito." A frase era simples, mas soou como uma pregação inteira. Laura chorou. Chorou por tudo, pela infância cheia de culpa, pela mãe que ainda não entendia, pela igreja que virou lembrança, por Débora que lhe mostrava um Deus diferente. "Eu só quero acreditar sem medo", disse, e Débora respondeu: "Então acredite em nós, porque o amor também é sagrado." A decisão nasceu ali, entre lágrimas e luz. Elas sabiam que o preço seria alto, mas a paz de não mentir valia mais. Naquela noite, Débora reacendeu a vela que havia guardado desde o altar. As duas ficaram em silêncio, observando as duas chamas se tocarem e se tornarem uma só. Ruth percebeu a mudança na filha antes que as palavras chegassem. Laura andava mais calma, mais serena, quase luminosa. Mas quando soube que ela continuava próxima da pastora, a esperança de reconciliação virou desespero. "Você vai se perder, Laura", gritou. A filha respondeu com ternura firme: "Mãe, eu estou me encontrando." Foi a primeira vez que Laura falou com convicção sem pedir desculpas. E mesmo que Ruth não tenha entendido, algo na voz da filha fez com que ela se calasse. O amor às vezes não convence, apenas permanece. Enquanto isso, Débora começou a escrever um sermão que nunca seria pregado dentro de uma igreja,
Falava sobre como Deus mora onde há coragem. Escreveu: "O amor é a oração que o medo tenta interromper, mas não consegue." Quando terminou, guardou o texto dentro da Bíblia, junto a uma flor seca que Laura lhe dera. Um grupo da comunidade, movido pela culpa e saudade, começou a procurar Débora. Queriam ouvi-la outra vez, mesmo fora do templo. E assim, as reuniões de oração passaram a acontecer em sua casa. As pessoas iam em segredo, alguns por curiosidade, outros por necessidade. E para a surpresa de todos, Laura cantava novamente, agora sem disfarçar quem era. A notícia se espalhou. Uns chamavam de escândalo, outros de milagre. Mas para Débora, aquilo era apenas fé, reencontrando sua forma mais simples. Deus sempre volta para onde há amor, dizia ela. E Laura, ao seu lado, confirmava com o olhar. Ruth foi uma das últimas a aparecer. Entrou tímida, com o terço nas mãos. Laura, ao vê-la, sentiu o coração tremer. A mãe se sentou, ouviu em silêncio a oração, e quando Débora falou sobre perdão, chorou baixinho. No fim do encontro, ela se aproximou da filha e disse apenas: "Se Deus está nisso, eu também quero aprender a entender." Aquele gesto foi a redenção que Laura nunca ousou pedir. As três se abraçaram diante da mesa onde a vela queimava firme. E naquele instante, não havia pecado, nem vergonha, apenas presença. Nos dias seguintes, a comunidade se dividiu. Alguns afastaram-se, outros se aproximaram com curiosidade. Mas o mais importante é que a fé começou a mudar de cor. Já não era obediência cega, era busca viva. E no centro dessa busca estavam duas mulheres que escolheram ficar. Débora, em uma noite calma, olhou para Laura e disse: "Sabe o que aprendi com você? Que amar é o modo mais sincero de orar." Laura sorriu. E orar é o modo mais bonito de amar. Elas sabiam que o mundo continuaria exigindo explicações, mas já não deviam nada a ninguém. A chama da vela, dupla e firme, iluminava seus rostos como se o próprio divino as reconhecesse. O tempo passou, e a casa de Débora virou um refúgio para quem buscava fé sem medo. Gente ferida, gente cansada, gente como elas. E toda noite, antes de dormir, Débora acendia a vela e dizia: "Que o amor continue sendo nossa igreja." O tempo passou, e o pequeno grupo que se reunia na casa de Débora cresceu em silêncio, sem intenção de se tornar igreja, apenas comunidade. Não havia púlpito, nem hierarquia, só cadeiras em círculo e uma mesa com pão, flores e uma vela acesa. Laura cantava, e cada nota parecia dissolver antigas culpas. A fé, finalmente, tinha o rosto do amor. Ruth começou a frequentar as reuniões. Sentava-se no fundo, observando. No início, era o medo que a trazia. Depois, foi a paz. Um dia, após o encontro, aproximou-se de Débora. "Eu julguei o que não entendia", confessou. A pastora sorriu. "Todos fazemos isso um dia. O importante é não parar de aprender." Ruth segurou a mão dela com gratidão, e naquele gesto, uma geração inteira de silêncio foi desfeita. Laura e Débora agora viviam juntas, discretamente, mas sem esconder o afeto. Tinham construído um lar de simplicidade e propósito. Às vezes, recebiam visitas de pessoas que vinham buscar conselhos ou apenas escuta. Débora sempre dizia: "O amor não precisa de sermão, só de presença." E Laura completava: "E de coragem para permanecer." As duas voltaram a acender velas todas as manhãs, não como obrigação, mas como lembrança. Uma chama para cada oração, uma luz para cada recomeço. As velas, alinhadas sobre a mesa, formavam um caminho de fogo brando, como se cada uma delas guardasse um fragmento das vidas que passaram por ali. O vilarejo, aos poucos, deixou de cochichar. O escândalo virou história antiga, e a história virou exemplo. As pessoas começaram a entender que fé e amor não são opostos, mas faces da mesma entrega. Quando alguém perguntava o que havia mudado, Débora respondia com calma: "A gente aprendeu a ouvir Deus sem medo da voz dele." Laura reencontrou sua música. Compôs hinos que falavam de aceitação, de luz, de recomeço. Cantava de olhos fechados, sentindo cada palavra vibrar como verdade. E toda vez que olhava para Débora, via ali a resposta de todas as orações que um dia acreditou serem impossíveis. Certa manhã, Débora acordou antes do sol e ficou observando Laura dormir. O rosto dela,
sereno, refletia a claridade nascente. Pensou em tudo o que haviam atravessado: o medo, a renúncia, o julgamento, o milagre de permanecer. Acendeu uma vela e sussurrou: obrigada por me ensinar que o amor também é fé. Ruth, com o tempo, passou a contar a história das duas às amigas, não como confissão, mas como testemunho. Dizia que o amor das filhas dela, porque assim as chamava agora, era o tipo de coisa que fazia Deus sorrir. E sempre terminava com a mesma frase: quem somos nós para apagar o que ele acendeu? Débora voltou a pregar ocasionalmente, em encontros pequenos e simples. Sua voz já não carregava culpa, mas gratidão. A fé, dizia ela, é a coragem de permanecer acesa mesmo quando o vento é forte. E quando olhava para Laura na plateia, sabia que aquela era sua verdadeira igreja, feita de alma, não de paredes. Uma noite, durante uma tempestade, a luz da casa acabou. Laura acendeu uma vela e a colocou no centro da sala. As duas sentaram-se próximas, observando a chama que dançava como se respirasse. Essa luz é pequena, mas aquece a casa inteira, disse Débora. Como a gente, respondeu Laura sorrindo. Com o tempo, a casa ficou conhecida como Casa da Luz. Gente de todas as crenças vinha buscar acolhimento. A fé se multiplicava na forma de gestos: um prato de sopa, uma canção, um abraço. O amor delas deixara de ser segredo e se tornara caminho. Anos depois, Débora escreveu um último sermão, simples como uma prece. Quando o amor e a fé se encontram, não há mais fronteira entre o humano e o divino. Somos todos chama, e toda chama volta para a luz que a criou. Laura leu o texto em voz alta e chorou. A vela, naquele dia, queimou até o fim. A chama apagou-se suavemente, deixando um fio de fumaça que subiu lento, como oração. Nenhuma das duas tentou reacendê-la. Sabiam que não era fim, era continuação. E quando o sol atravessou a janela, iluminando o espaço onde a vela estivera, Débora disse: a luz não se apaga, só muda de lugar. Laura respondeu: então ela vive na gente. Hoje, quem passa pela Casa da Luz ainda sente o perfume de cera e mar. No altar simples, há uma fotografia das duas, sorrindo, de mãos dadas, diante da janela aberta. Nenhuma legenda, só uma vela sempre acesa, lembrando que o amor é a mais pura forma de fé. E quando alguém pergunta quem foram Débora e Laura, respondem com simplicidade: duas mulheres que acreditaram que Deus mora onde há coragem. E assim, entre ecos de oração e notas de canção, o amor continua, respirando em cada chama que se recusa a apagar. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Ela e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.